19 horas, 19 horas e 55 minutos. E 55 é o horário marcando a nossa chegada, o nosso tempo para as apresentações do programa Comunicações da Palavra, noite de quarta-feira, 20 de maio do ano de 2026, quarta-feira do Arquivo Missionário, do missionário da narrativa, do Juan Carlos Barreto sobre Hudson Taylor, parte final hoje à noite. Sejam todos bem-vindos, boa noite, graça e paz, bem-vindos a esse nosso tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra, que já começou. E o nosso lema, vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra, você também. Carlos Augusto, a música O Homem que Deus Usa. Ao mundo inteiro ele surpreenderá. Quando ele usa o que escolheu, unindo ato ao homem, o homem a Deus. Foi assim desde o princípio, e quando Deus mostrar sua glória, o homem entenderá o que ele fez. Como aperfeiçoa sem piedade aquele a quem um dia ele escolheu. Como forja e fere, lapidando e dando formas que só o próprio Deus pode entender. Como aperfeiçoa sem piedade aquele a quem um dia ele escolheu. Como forja e fere, lapidando e dando formas que só o próprio Deus pode entender. Quando Deus o homem quer treinar, quando Deus o homem quer provar, quando este homem Deus usar, ao mundo inteiro ele surpreenderá. Quando ele usa o que escolheu, unindo ato ao homem, o homem a Deus. Foi assim desde o princípio, e quando Deus mostrar sua glória, o homem entenderá o que ele fez. Como aperfeiçoa sem piedade aquele a quem um dia ele escolheu. Como forja e fere, lapidando e dando formas que só o próprio Deus pode entender. Como aperfeiçoa sem piedade aquele a quem um dia ele escolheu.
lapidando e dando formas que só o próprio Deus pode entender. Que só o próprio Deus pode entender. Que só o próprio Deus pode entender. 20h01. Carlos Augusto, a música do Arquivo Missionário, a música de abertura, o homem que Deus usa. Boa noite para Alessandra Alves, Sebastiana, Fátima. Tá faltando quem? Felipe também tá por aí? Se o Felipe tá por aí, cadê os joinha do Felipe? Cadê as curtidas do Felipe? Deixa eu só fazer algo aqui importante para o uso daqui a pouquinho, para fechar o nosso arquivo. Isso, já no ponto aqui, preparado. Ok. Ribeirão Preto também conosco. Tá frio por aí? Deve estar muito frio lá em Ribeirão Preto. Araçatuba, nessa época do ano, também deve fazer um frio incrível. Ah, se a gente tivesse alguém da terra do Boi Gordo, Araçatuba. Tem um pessoal que faz uns vídeos de Araçatuba e de vez em quando eu vejo eles transitando, sabe, percorrendo a cidade. É algo interessante. Principalmente para mim que fico o ano inteiro sem passar por lá, quando vejo os locais que tantas vezes por ali passei, dá uma saudade. Ok, eu tenho que falar agora do Romanos capítulo 10, de 9 a 17, a leitura desse texto missionário, na carta que Paulo escreveu à igreja lá em Roma. Versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Exatamente isso, o nosso missionário, o Hudson Taylor, exatamente. Ele foi enviado por Deus para o trabalho missionário, trabalho de propagação do evangelho no país China. Aliás, amanhã, dia 21 de maio, grave isso, data de nascimento de Hudson Taylor. Se vivo estivesse, ele estaria completando 194 anos. Nascido em 21 de maio de 1832. Em 2032, 200 anos do nascimento do missionário Hudson. Daqui um pouquinho, viu? Em 2032, estaremos chegando então a 200 anos do nascimento do missionário Hudson Taylor.
Eu iniciei a semana passada, só a título de observação, que a maior empresa e a de maior importância que se há levado a cabo para o fim de evangelizar a China se deve aos esforços da missão do interior da China, da qual o iniciador e protagonista durante uma larga e brilhante carreira foi Hudson Taylor. Só recordando para você, Santiago Taylor, pai do missionário Hudson Taylor, ele havia trabalhado muitos anos pregando em Barnsley, no norte da Inglaterra. E em 1830 ele chegou, Santiago Taylor, chegou a conhecer as necessidades do vasto império chinês. Pediu fervorosamente a Deus que lhe concedesse um filho e que este pudesse consagrar-se à evangelização da China. 2 anos, isso em 1830. Em 1830 ele pede. 2 anos depois, em 1832, veio a existência. Deus deu-lhe o Hudson Taylor. E aos 15 anos de idade, esse jovem foi ganho para o Senhor. E ele, então, deseja que Deus venha assinalar uma tarefa especial na qual pudesse servi-lo em toda a sua vida. E Deus leva o Hudson a entender que a China já estava nos planos de Deus antes mesmo do nascimento dele. E ele, então, se prepara para ser o missionário usado por Deus na China. E ele, então, em 1853, embarca para a China, no outono de 53, rumo ao Extremo Oriente. E durante a viagem, salvando-se milagrosamente na travessia, ele vai desembarcar em Xangai, onde imediatamente se viu rodeado de dificuldades imprevistas. Aliás, vários colegas com ele, em 1856, ele deu início a uma obra em Ningpo, a qual se apresentava cheia de promessas. Nesse tempo, ele desligou-se da missão da sociedade que o havia mantido, razão porque ele foi criterioso em relação a empréstimos, dívida que a missão estava assumindo para sustentar os missionários. Ele, então, desligou-se dessa missão. Mais adiante, um pouco debilitado, enfrentando crises na sua vida, principalmente em relação a um plano missionário que começou a repercutir em seu ser, no qual ele lutou com Deus nas praias de Brighton, lutou fervorosamente em oração, porque Deus o fazia entender que ele precisava avançar para o interior da China. E então, ele não podendo suportar mais, e de tal maneira Deus foi impressionando e trabalhando. Em 25 de maio, ele então, não podendo mais ser oprimido por aquele peso, ele então se entrega completamente para a obra de Deus no interior da China, nascendo então a missão para o interior da China. Assim se formou a missão do interior da China, que, aliás, existe até hoje. A primeira medida tomada pela missão foi a de jamais contrair uma dívida, porque criam que, se estavam fazendo a obra de Deus, ele proveria as necessidades. Por conseguinte, não lhes era permitido gastar um só centavo que não houvessem recebido. Não se podia assinar salários fixos aos obreiros. Para obter os recursos,
se resolveu nada pedir a pessoa alguma e esperar tudo de Deus. Dar-se-iam informações ao público cristão do que o Senhor estava fazendo. Porém, não se estabeleceriam coletores, nem se fariam pedidos de dinheiro de forma alguma. Os obreiros e a obra tinham de depender de Deus, depender do Senhor. Apareceu o dia necessário para a viagem. Hudson Taylor, sua família e 15 obreiros mais embarcaram em maio de 1866, encomendados à proteção do Pai Celestial. Logo que desembarcaram, estabeleceram em Hangzhou, daí foram mais para o interior, quer dizer, vão para essa cidade chinesa, Hangzhou, depois mais para o interior. Antes de findar o ano, já estavam ocupando 8 estações, entre outras, a da cidade de Nanquim. E a sociedade começou e continuou a progredir. Às vezes, as perspectivas tornavam-se sombrias e não faltavam críticos que profetizassem a pouca duração da obra. Que coisa! A obra permanece até hoje. Taylor, porém, havia aprendido a não se afligir e entregava tudo nas mãos de Deus. Em um dos momentos mais difíceis da missão, estando seu fundador prostrado num leito de enfermidade, concebeu este o audaz projeto de chegar a 9 províncias do centro, entretanto fechadas, e nas quais não se permitia a residência de estrangeiros. Os homens vieram, e enquanto suas fervorosas orações e súplicas subiam incessantes ao trono do Eterno, Li Hangcheng, o estadista chinês, chamado de grande estadista chinês, depois você pode ler sobre ele. Qualquer coisa eu te mando o nome para você. Esse Li Hangcheng, esse grande estadista chinês, persuadia o imperador da conveniência de abrir o país inteiro. Pela fé, saíram os missionários da Inglaterra, quando as portas se achavam fechadas, e ao chegarem à China, se lhes deparou a notícia de que já se achavam abertas. Era Deus que respondia às orações de seus filhos. Nos anos de 1878, 1879, assolou todo o norte do país uma terrível fome. Cidades inteiras foram abandonadas e milhares de cadáveres jaziam sem sepultura. A miséria fazia os pais recorrerem ao expediente de vender esposa e filhos. Em alguns lugares, os famintos se alimentavam com carne humana. As estatísticas calculam em 12 a 13 milhões o número de vítimas produzidas pelo flagelo. Nestas tristes circunstâncias, os missionários puderam provar que os amava, que os animava um bom espírito. Reuniram-se grandes somas de dinheiro para o socorro aos necessitados. E esse gesto de simpatia cristã não deixou de produzir uma ótima impressão no povo socorrido. Foi neste tempo que apareceu a heróica senhora de Hudson
Taylor, a primeira mulher europeia que se atrevera a entrar no interior do país. Seu valoroso exemplo abriu caminho a uma multidão de nobres missionárias que, para surpresa de todos, foram bem recebidas pelos chineses. Taylor era um homem que personificava o lema de Guilherme William Carey: empreender grandes coisas para Deus e esperar grandes coisas de Deus. Em 1881, ele reclamava mais 70 obreiros. 3 anos mais tarde, 76 haviam respondido à chamada. Desdobrou-se de tal modo a obra, se tornou impossível a um só homem carregar-se da sua direção, o que deu origem a que se nomeasse uma comissão diretora, composta por missionários mais antigos. Esta comissão iniciou seus trabalhos solicitando a remessa de mais 100 missionários e pouco tardou que eles chegassem. É importante as colocações feitas agora, que vão dar uma ideia para os amados do progresso da missão. Depois de 10 anos de atividades, a missão tinha 44 missionários trabalhando em 4 províncias. 10 anos depois, o número era 4 vezes maior, trabalhando em 7 províncias. 10 anos mais tarde, o número chegava a uns 700 missionários espalhados em todas as províncias interiores do imenso império. A estes temos que ajuntar um número ainda maior de colaboradores chineses. Este progresso não tem feito pausa e a missão fundada por Hudson Taylor continua a ser a potência mais forte entre os que trabalham para alcançar com o Evangelho os milhões da China. Nesse momento agora, em que eu apresentei no arquivo missionário a narrativa de Hudson Taylor, nesse momento, exato momento, lá no interior da China, em pleno curso de ação, a Overseas Mission Fellowship, missão para o interior, a OMF, em pleno curso, em plena atividade, vai completar 161 anos agora, em junho, da sua fundação, da sua implantação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A obra dele, e ele a mantém pela sua graça e misericórdia. Carlos Augusto, anseio de ser. O anseio de ser mais fiel, mais que o ouro, faz o ser feliz. Corpo e alma consagrado. Oh, não há maior prazer aqui. Oh, não há maior prazer que fiel a Cristo ser. Onde quer que enviado for, cheio de poder será o pregador. Se a choupana for seu habitar, com Deus melhor
mais fiel, faz que o homem vença o ego seu, pois assim de Deus dependerá, não do que é propriamente seu, pois assim de Deus dependerá. Ser feliz é ser fiel. Onde quer que enviado for, cheio de poder será o pregador. Se acha ufana for seu habitat, com Deus melhor será, muito melhor. Oremos nesse momento. Eterno Deus, graças te damos por esse nosso tempo, as apresentações de comunicações da palavra, arquivo missionário sobre este servo que o Senhor usou, e ele foi o instrumento que o Senhor capacitou para não apenas estar na China pregando, mas ele desafiou tantos outros que lá chegaram. E essa missão implantada em 1865, ela continua. E ela seja fortalecida, abençoada pelo Senhor e usada poderosamente. Também, Deus, nesta noite, te agradecemos pelo desafio que vem confrontar missionariamente os nossos corações, para o nosso envolvimento, para a nossa entrega fervorosa no altar do Senhor. Primeiro impossível, depois difícil, então será feito. Que essa frase do Hudson Taylor venha a ser um marco nos nossos corações. Também, Deus, eu apresento os nossos amados, por quem estamos continuamente orando no altar do Senhor. Hoje à noite também, ó Deus, o pastor Albertino, lá de Moçambique. Nos conhecemos pela rede social, temos acompanhado o seu trabalho, ele tem solicitado orações em favor das dificuldades que eles têm no trabalho lá, crendo na importância de servos do Senhor se unirem a ele em oração. Eu o menciono para que a obra possa ele ser o instrumento cada vez mais entregue à capacitação do Senhor. Abençoe ele, a sua esposa e a obra em pleno curso. Também oro nessa noite, Deus, pelas missionárias Meire e Celinha, em Rondônia, os desafios, o bom ânimo do Senhor sobre elas. Também orando, Deus bendito, pela missionária Angélica, na sua fase, no seu período de restauração, que ela tenha do Senhor toda a provisão, porque ela tem sido desafiada por nossas orações a descansar no Senhor. Orando também pela Dona Maria Cordeiro, Deus, que ela tenha o seu coração sensibilizado pelo conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. A última notícia que eu tenho é que ela está bem, embora ela padece de um câncer. Eu oro pela obra de salvação, pela obra no coração desta mulher, do seu filho Fernando. Oro também pelo meu amigo Luiz Antônio, o pâncreas dele, Deus, dores terríveis, nós cremos no agir do Senhor. Estou orando também para que
o mais rápido possível, possa iniciar com o Luiz os nossos estudos da palavra do Senhor. Oramos por ele e a sua família, debaixo da graça do Senhor, os apresento nesse momento. Irmã Inês de Ribeirão Preto, Deus, a cirurgia, o seu tempo em família, os anos da sua vida. Se for nessa etapa que eu estou pensando, o Senhor restaurando a outra vista, ela vai enxergar bem por muitos anos. Que ela seja abençoada pelo Senhor. Lembrando Paulo Napolitano, o problema do pulmão dele, Senhor, ser misericordioso com este homem. Também ser misericordioso, ó Deus, com a menção da Alessandra Alves, a Adriele, a filha Maria Alice. Eu vi o vídeo, Deus, e vou buscar mais informações para que eu tenha uma noção mais correta e precisa como orar por essa mãe, por essa filha. Ó Deus eterno, como as mães se envolvem com seus filhos em todo o tempo e na enfermidade, como que isso é marcante, como que impressiona e como que é desafiador para uma mãe, Deus. Oramos por essa mãe hoje à noite. Oramos também, Deus, pela salvação da Verônica Batista, o Elias, os meus sobrinhos João, Jaqueline, João Henrique, a minha irmã Ângela. Já no fortalecimento espiritual, Tiane e Fátima, Deus, põe a tua mão poderosa, orando pelo Romarco Daniel, orando pela nossa irmã Rosane, seus familiares, irmã Nancy, irmã Marta, põe a tua mão poderosa, Deus dá fortalecimento, dá ânimo, Deus, para essas mulheres já com uma idade avançada. Dou graças por tudo, ó Deus bendito, no nome precioso do Senhor Jesus. Eu oro nesse momento. Amém. Nós vamos chegando a 20:27. Esse 20:27 gosta de mim, viu? Eu sempre olho aqui, depois da oração, tá 20:27, sobrando aquele instantezinho final, para a gente falar assim, olha, amanhã, 19h55. Dona Josefa! Ô, Dona Josefa! Já vou pôr a senhora na minha lista de oração para amanhã, viu, Dona Josefa? Dona Josefa Gomes, a vovó do Felipe. Dona Josefa, que todos os dias a senhora tem o privilégio e a oportunidade de estar conosco. Tá aí, Felipe, mandou um joinha para nós, mandou uma curtida. Ah, Lázaro, eu encontro com ele e fala, eu vou curtir. Mas ele nunca tem a oportunidade de nos acompanhar ao vivo. Mas, Dona Josefa, muito alegre pela presença da senhora, presença e participação, né? Presença e participação conosco aqui. Você já pensou se aparecesse ali agora, né? É difícil. Um brasileiro, é difícil demais. Não é impossível, mas é difícil. Um brasileiro morando na China, um brasileiro de qualquer país, Portugal, China, Inglaterra. Quem sabe um dia aparece alguém ali para dar uma curtida e o nome ser mencionado da Inglaterra. Enfim, qualquer país, Argentina, pertinho de nós aqui, Equador, Chile. Ok. Deixa eu fazer a bênção oraônica que a gente está finalizando, desejando a todos uma ótima noite. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Tô partindo. Tchau, gente. Até amanhã com destaque evangelístico. Talvez a parte final sobre a conversão do carcereiro